O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Clamo a Deus nessa manhã que o céu desça para te amparar, proteger, ouvir o teu clamor e te acompanhar nas batalhas que se decorrerão no decorrer desse dia. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 9, onde a Bíblia diz o seguinte: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios, capítulo 10, o verso 9. Quem anda em integridade anda nos braços do Senhor, vive obediente ao Senhor. Esse, de fato, recebe a bênção de Deus e alcança a vitória. Mas aquele que perverte o seu caminho não tem a bênção de Deus, vive abandonado nesse mundo e as consequências são as mais desastrosas possíveis. Por isso que nesse instante, não sei onde você se encontra, mas onde você estiver, peço que a mão do Eterno esteja sobre você e te conceda forças para dar continuidade na trajetória. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 54, o versículo 1 e o versículo 2. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo de autoria de Davi. Um dos momentos difíceis em que Davi viveu, fugitivo de Saul. Davi escondido entre as cavernas. Os zifeus, que eram parentes seus da sua própria tribo, deletaram Davi para Saul. Não guardaram segredo. Descobriram onde Davi estava, correram até Saul, buscando encontrar algum benefício em deletar a Davi, entregaram para Saul. Na verdade, esse salmo é para todos nós que vivemos nesse mundo em algum momento já fomos traídos por alguém. O que temos que fazer a cada dia é buscar ao Senhor. É o nosso único esconderijo. Para quem nós iríamos se não fosse para o Senhor? Somente Ele é a nossa rocha segura, somente Ele é o nosso esconderijo, somente Ele é o nosso supremo pastor que nos livra de todos os males. E a Ele a cada dia, a cada manhã, a cada final de dia que eu preciso me refugiar. Davi, nesse salmo, clama a Deus por três qualidades divinas: pelo seu nome, pelo seu poder e por sua fidelidade. Não há salvação em nenhum outro, nós não temos a quem recorrer. É por isso que Pedro se voltou para Jesus e falou: se não formos para ti, a quem nós iremos? Pedro tinha plena consciência que somente em Jesus é possível a salvação. Hoje, aqueles que conhecem a Jesus Cristo se perguntam: se nós não formos ao Senhor, a quem nós iremos? Portanto, a cada dia temos que nos voltar para o nosso Deus, abrir o nosso coração, nos submeter à sua vontade e permitir que Ele se assente no trono da nossa vida e conduza a nossa trajetória. O nome para os hebreus tinha um significado muito diferente do que nós temos hoje. Os nomes para os hebreus eram o caráter de uma pessoa. O nome para os hebreus era a marca de um ser humano, era o registro de uma pessoa. Hoje, muitas vezes, quando nós damos um nome para alguém, nós o damos em decorrência de um filme que foi assistido, ou de um nome bonito que vimos em uma música, ou até de um jogador de futebol. Mas para os judeus, um nome era de fato aquilo que representava uma pessoa. Quando Davi estava falando para Deus: salva-me segundo o teu nome, Davi tinha plena consciência do que ele dizia. Ele sabia que o nome do seu Deus representava segurança, salvação, proteção, misericórdia, fidelidade. Davi sabia que em Deus, somente nele, ele poderia se refugiar. Os zifeus não agiram como cristãos. Os zifeus não tinham consciência da presença de Deus. Se os zifeus tivessem plena consciência da ação de Deus sobre a sua vida, jamais eles teriam traído um membro da sua própria família. Quando Davi, no versículo 2, está dizendo que eles não têm Deus diante de si, na verdade, ele estava se referindo que os zifeus não tinham uma consciência conduzida pelo Espírito Santo.
Alguém, quando tem Deus na sua vida, tem o Espírito que conduz a sua trajetória, as suas ações, as suas palavras, a maneira de conduzir toda a sua vida em todas as áreas, é como um verdadeiro cristão, é como alguém que sabe que o seu guardião, que o seu comandante está ao seu lado. Embora Davi tivesse plena consciência da traição de pessoas que eram da sua própria tribo, que eram os efeus, mas ao mesmo tempo ele sabe do amigo, comandante que estava ao seu lado, que é o seu Salvador, que é o seu Deus, é o seu supremo pastor. Se ele está ao seu lado, ele não teria o que temer. Ele sabia que com o seu Deus ele pularia muralhas. Ele sabia que com o seu Deus ele mataria gigantes. Ele sabia que com o seu Deus ele desbarataria até um exército. Por isso que nessa manhã nossa fé no Onipotente não pode esmorecer. A cada dia nós precisamos nos fundamentar no que o Senhor promete para cada um de nós, nos assegurarmos do braço do nosso Deus e alcançarmos a vitória em Jesus. Davi, nesse momento de oração, ele poderia estar pedindo a Deus forças para que ele pudesse vingar os seus familiares, vingar aqueles que lhe traíram. Mas Davi, nesse momento de oração, estava colocando os seus inimigos nas mãos do Senhor. Ele sabia que não poderia fazer justiça com as próprias mãos, mas ele sabia que o Deus íntegro, fiel, esse iria fazer justiça por ele. A justiça do Senhor é muito mais eficaz e poderosa do que a nossa própria justiça. Quando nós agimos com as nossas próprias mãos estão sujas de sangue. Mas quando Deus age por ser soberano e juiz e vingador dos seus filhos. Esse salmo é um salmo que nós sabemos é de autoria davídica. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que esse salmo é um salmo que fala ao nosso coração, é o nosso salmo. Todos nós, na nossa vida, em algum momento, clamamos a Deus por socorro. Creio que nessa manhã pode alguém estar ouvindo e entender que esse salmo também é um seu salmo pessoal, porque fala das suas necessidades, porque fala das suas lutas, das suas perseguições. E nesse momento também deve estar elevando a Deus a sua prece, clamando a Deus por socorro, para lhe livrar dos momentos difíceis que tem passado na vida. Mas tenha certeza, aqueles que confiam no Senhor alcançarão as maiores bênçãos. Aqueles que se submetem à vontade de Deus receberão a bênção do Senhor. Aqueles que vivem nessa terra e exaltam o nome do Senhor serão exaltados por Ele. Aqueles que se aliam com Deus serão honrados pelo Senhor. Aqueles que dão as costas para o Senhor irão conhecer a sua própria justiça. Aqueles que são amigos de Deus saberão de uma coisa: nesse mundo nós encontraremos dificuldades e problemas, encontraremos inimigos, encontraremos pessoas que serão opositoras da verdade, da nossa própria vida. Mas se nós tivermos firmado aliança e amizade com o nosso Deus, é Ele mesmo que descerá do seu alto trono para nos proteger, para nos amparar e nos conceder a vitória. Os que são amigos do Senhor saberão onde encontrar auxílio. Os que são amigos do Senhor serão tão íntimos dele que não buscarão ajuda nessa terra, mas buscarão ajuda no céu. É por isso que Davi reconhece que somente em Deus é que ele poderia encontrar auxílio, socorro e proteção para esse momento difícil. O papel de todo cristão é orar por quem nos persegue. O papel de todo cristão é manter-se seguro nos braços do Senhor. O papel de todo cristão é saber que nos dias em que nós estamos vivendo, dentro do grande conflito, Satanás luta com todas as suas forças como um leão rugindo, buscando destruir aqueles que foram eleitos para a salvação em Jesus Cristo, aqueles que amam a palavra de Deus. Mas a nossa responsabilidade é a cada dia nos colocarmos nos braços do Senhor e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, teremos a bênção de Deus, a proteção do Senhor e o nosso nome escrito no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos ser do Senhor a cada dia. Permanece conosco nos finais dos capítulos da história desse planeta. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.